Era uma noite fria e enevoada quando chegamos à velha estação de serviço abandonada. Eu e meus amigos estávamos voltando de uma festa em uma cidade vizinha e a gasolina do carro estava quase no fim. As luzes da estrada eram escassas e a escuridão da floresta ao nosso redor parecia viva. Quando avistamos o letreiro enferrujado da estação, decidimos parar. Só uns minutos, disse Pedro, o motorista, desligando o motor. Vou ver se encontro algo. A pequena loja de conveniência estava escura, com os vidros cobertos de poeira e teias de aranha. O cheiro de óleo velho e madeira apodrecida pairava no ar. Um velho relógio na parede, quebrado, marcava exatamente meia-noite. Enquanto Pedro caminhava para os fundos, eu e Lívia permanecemos do lado de fora, perto das bombas de gasolina. O vento sussurrava entre as árvores, trazendo um som distante que parecia passos. Você ouviu isso? Perguntei, sentindo um arrepio subir pela espinha. Lívia olhou para mim, os olhos atentos. O quê? Antes que eu pudesse responder, uma luz fraca surgiu ao longe, perto da entrada da floresta. Era um farol solitário, balançando suavemente, como se alguém o estivesse segurando. Deve ser um guarda. Lívia começou, mas sua voz morreu quando a luz parou bruscamente. O silêncio ficou mais denso. Então uma figura emergiu da névoa. Era alta e magra, com um rosto pálido e deformado, os olhos afundados em buracos escuros. Vestia um macacão sujo de graxa, mas seus pés estavam descalços, deixando marcas molhadas no chão. Em sua mão, o farol piscava como se estivesse prestes a apagar. Olá! Chamei, tentando soar mais confiante do que me sentia. A figura não respondeu, apenas deu um passo para frente, e então outro. Suas articulações estalavam com cada movimento, como ossos quebrados tentando se ajustar. Quando Pedro saiu da loja, a figura parou de repente. Ele não parecia notar nada estranho. Vamos logo, disse ele, carregando um galão de gasolina. Esse lugar me dá arrepios. Mas antes que pudéssemos entrar no carro, o farol caiu ao chão e apagou. O homem desapareceu. Ele sumiu. Lívia gaguejou, recuando. As marcas molhadas ainda estavam lá, mas agora levavam para trás do carro. Antes que alguém pudesse reagir, o vidro traseiro estourou com um som ensurdecedor e algo puxou Pedro para fora com uma força impossível. O grito dele ecoou na noite, desaparecendo na escuridão. Quando olhamos novamente para a floresta, o farol estava aceso, mais distante, mas observando. Sempre observando. Era uma noite abafada de verão, e o ar dentro do pequeno vagão de trem parecia carregado com algo além do calor. Eu e meus amigos, Ana e Gustavo, havíamos embarcado em uma viagem noturna rumo ao interior para visitar uma feira folclórica famosa. O trem era antigo, com bancos de madeira e janelas manchadas pelo tempo, e havia apenas alguns outros passageiros dispersos pelo vagão. A luz oscilava no teto, lançando sombras que se esticavam e se contorciam como se tivessem vida própria. Conforme o trem sacolejava pelos trilhos, Ana se inclinou para a frente com um sorriso brincalhão. Sabiam que esse trem tem uma história sinistra? Sussurrou, como se quisesse manter o mistério entre nós. Lá vem você com essas histórias. Gustavo bufou, mas um sorriso se formou no canto de sua boca. O que foi agora? Ana ajeitou o cabelo e olhou para os cantos escuros do vagão, como se quisesse ter certeza de que ninguém mais estava ouvindo. Dizem que há muitos anos um passageiro desapareceu nesse mesmo trem. Um homem que viajava sozinho, sentado lá atrás. Ela apontou para o último assento, onde uma figura indistinta estava sentada, imóvel. Ele nunca chegou ao destino. Quando foram verificar, só encontraram seu casaco. Mas o mais estranho é que ele nunca deixou o trem. O silêncio caiu sobre nós. A figura no fundo do vagão não se mexia. A luz piscou e por um momento pensei ter visto algo. Um reflexo pálido, como um rosto, onde não deveria haver nenhum. Muito criativo, Ana, disse Gustavo, tentando disfarçar o desconforto. Só que a gente já passou da idade de se assustar com isso. Mas eu não consegui tirar os olhos daquela figura. Ela não estava lá quando embarcamos. E agora, parecia estar mais perto. Talvez ele ainda esteja procurando o caminho para sair, murmurei, tentando brincar. O trem deu um solavanco. O ar pareceu ficar mais pesado, o som das rodas nos trilhos crescendo até se tornar um ruído quase ensurdecedor. As luzes apagaram-se por um segundo. Quando voltaram, a figura não estava mais no último banco. Estava de pé no corredor, olhando diretamente para nós. Não tinha rosto. Apenas uma sombra envolta em um manto escuro, mas eu podia sentir seus olhos, como se perfurassem minha mente. O trem nunca para. Uma voz ecoou, baixa e arranhada.
E ninguém nunca desce. O frio súbito congelou minha respiração. Ana agarrou meu braço e Gustavo, pálido como cera, mal conseguiu se mover. As janelas do vagão mostravam uma paisagem que não existia. Campos escuros e um céu sem estrelas, onde formas indistintas flutuavam. A porta da frente do vagão abriu com um chiado. O vulto desapareceu. Ficamos sozinhos, mas o trem continuava a correr, levando-nos para um lugar de onde talvez nunca voltássemos. E então entendi. Não estávamos mais no mesmo trilho. Estávamos atravessando o tempo e o esquecimento. E a próxima parada? Ninguém sabia. Chovia forte quando o táxi parou na entrada do prédio. Eu estava exausto, vindo de uma longa viagem de trabalho, e tudo o que eu queria era me jogar na cama. O apartamento que aluguei ficava no 10º andar de um edifício antigo no centro da cidade. A portaria estava vazia e o único som era o eco da água escorrendo pelas paredes do hall. Entrei no elevador, apertando o botão do 10º andar. As portas rangendo se fecharam lentamente e o elevador começou a subir, sacolejando levemente. As lâmpadas acima piscavam de tempos em tempos, lançando sombras que pareciam se mover por conta própria. No 3º andar, o elevador parou de repente. As luzes piscaram mais forte e um frio estranho invadiu o cubículo. Olhei para o painel. Ninguém havia chamado o elevador. As portas se abriram devagar, revelando um corredor vazio e escuro. Não havia ninguém. Senti meu coração acelerar, mas tentei me convencer de que era só um problema técnico. Apertei novamente o botão do 10º andar. As portas se fecharam e o elevador continuou a subir. No 5º andar, parou de novo. Desta vez, antes que as portas abrissem completamente, ouvi um riso baixo, distante, mas inconfundível. Meus dedos tremiam quando apertei o botão para fechar as portas, mas elas não obedeceram. O riso continuava, agora mais próximo. Então, algo se moveu no canto da porta. Um reflexo, uma sombra que não era minha. As portas se fecharam com um estrondo. O elevador subiu com um solavanco, mas o painel piscou freneticamente. Números aleatórios, 7, 4, 9, 1. Como se o elevador estivesse sendo levado por outra força. Quando finalmente parou no 10º andar, o alívio durou pouco. As portas se abriram para um corredor que eu não reconhecia. O carpete era velho e sujo, as paredes cobertas por uma camada de umidade escura. A luz no teto piscava violentamente e o cheiro de mofo e algo podre enchia o ar. Dei um passo hesitante para fora, o eco dos meus sapatos soando alto demais. Foi quando vi a figura no final do corredor. Uma mulher de vestido branco, o rosto escondido pelo cabelo emaranhado. Ela estava imóvel, mas algo na sua postura, um leve inclinar para frente, sugeria que ela estava prestes a se mover. A luz piscou uma última vez. E então, ela estava mais perto. Você não deveria estar aqui, uma voz suave e gélida sussurrou. Corri de volta para o elevador. As portas começaram a fechar, mas antes que se selassem completamente, a mão pálida apareceu, segurando-as abertas. O riso voltou. Era uma noite fria e chuvosa quando fomos ao velório de Dona Marta. A pequena capela no alto do morro parecia ainda mais sombria sob a tempestade. As velas tremulavam, lançando sombras que dançavam nas paredes, e o cheiro de flores murchas e incenso saturava o ar. Todos falavam baixo, os olhos cansados de tristeza. Ela fora uma mulher rígida, temida por muitos, e histórias sobre sua obsessão por controlar a vida dos outros circulavam entre sussurros. Diziam que até a morte teria dificuldade em mantê-la presa. O caixão estava no centro da sala, aberto, cercado por coroas de flores. O rosto de Dona Marta estava pálido e sereno, mas havia algo de errado com a expressão. Uma leveza que não condizia com sua personalidade feroz, parecia satisfeita. Como se soubesse de algo que ninguém mais sabia. Por volta da meia-noite, o número de visitantes começou a diminuir. Apenas eu e meus amigos, Luiz e Camila, permanecíamos na capela, tentando nos manter acordados. A chuva batia forte contra as janelas e o vento uivava como um lamento distante. A única coisa que quebrava o silêncio era o tic-tac do velho relógio de parede. Foi então que o barulho começou. Um som baixo, quase imperceptível no início. Tap, tap! Olhei para os outros. Vocês ouviram isso? Camila franziu a testa. O que foi? Luiz balançou a cabeça, mas antes que eu pudesse responder, o som veio de novo. Tap, tap, tap. Agora era inconfundível. Parecia vir do caixão. Deve ser a madeira rangendo.
Luiz murmurou, tentando soar convincente, mas sua voz tremeu. Nos aproximamos devagar, os olhos fixos no corpo inerte de Dona Marta. O ar ao redor do caixão estava mais frio, quase congelante. Um cheiro de terra úmida e algo apodrecido enchia o ar. Quando me inclinei para ouvir melhor, senti o arrepio subir pela espinha. Foi então que vimos. A mão dela se mexeu. Primeiro os dedos, que se dobraram como garras. Depois o braço inteiro. O som de juntas estalando ecoou na sala e antes que pudéssemos reagir, os olhos de Dona Marta se abriram. Eles não eram os olhos de uma mulher morta. Eram vivos, cheios de uma raiva antiga, quase sobrenatural. Quem? Apagou as velas? A voz dela saiu rouca, como o vento soprando por uma tumba aberta. As velas piscaram e se apagaram ao mesmo tempo. Ficamos mergulhados na escuridão. O som do caixão abrindo lentamente, a madeira rangendo encheu meus ouvidos. E então passos. Passos pesados, como se algo rastejasse pelo chão atrás de nós. Eu corri. Não olhei para trás. Mas até hoje, quando o vento sopra forte à noite, juro que ainda ouço. O som das unhas arranhando o chão, o sussurro de uma alma que nunca aceitou seu destino final, e o riso de Dona Marta ainda ecoa na minha mente.